Olá, boa tarde. Eu sou Fabrício Carrijo e inicialmente gostaria de agradecer à Universidade Federal de Roraima, em especial a professora Júlia Camargo e Maria Alejandra pela iniciativa e pelo apoio para compartilhar com vocês a proposta do projeto Fotografia para a Paz. Além da Júlia e da Maria Alejandra, também gostaria de agradecer a todas aquelas pessoas que têm participado nesse processo de implementação do presente projeto. E por último, um agradecimento a vocês educandos pelo interesse em participar do projeto que iniciamos hoje, Cultura da Paz, um olhar fotográfico. O projeto, a parte da proposta que comecei a desenvolver em 2007, durante o mestrado em Estudos de Paz, Conflito e Desenvolvimento na Universidade Jaime I, na Espanha, Cátedra Unesco de Filosofia para a Paz. Naquela ocasião eu cursava a disciplina Comunicação para a Paz, quando eu comecei a indagar onde estão as realidades de paz, porque temos tão pouco acesso a informações sobre os processos de resolução pacífica de conflitos. Por que nos livros de história, na maioria das vezes, estudamos os conflitos, conquanto é quase inexistente a informação sobre os processos de paz ao longo da humanidade? Portanto, decidi trabalhar o uso da fotografia como uma ferramenta de reconhecimento das realidades de paz. E por que fotografia? Primeiramente porque sou apaixonado pelo elemento fotográfico, também já participei de outros projetos utilizando a fotografia, e além disso, acredito no potencial da arte, nesse caso da fotografia, como ferramenta para incentivar a reflexão crítica, e que a partir dessa reflexão seja possível realizar uma prática de transformação social. Além disso, acho fantástico o potencial da fotografia para capturar um instante, para tornar eterno o momento em sua fugacidade. Vejo a fotografia quase como uma poesia e acho fantástico essa possibilidade de encarar as entrelinhas e perceber as vozes ressonantes do não dito que se pode perceber em uma foto. Pois bem, a fotografia não é a única ferramenta para se reconhecer a paz. Existem tantas ferramentas quanto maneiras de se expressar-se ou comunicar-se. Por exemplo, por meio, seja do cinema, da literatura, da dança, do teatro, da música e etc. Enfim, o intento de fotografar realidades de paz ele deve ser precedido por um conjunto de questionamentos, entre os quais as nossas próprias visões de mundo. Então, nesse nosso primeiro encontro, minha intenção não é trazer-lhes nenhuma verdade absoluta. Na verdade, este jamais será meu objetivo. Então, o que eu gostaria, com essa nossa primeira possibilidade de diálogo, é incitar-lhes a reflexão crítica. E essa reflexão crítica abarcará uma autocrítica sobre a nossa própria existência. Mas não se preocupe, porque aqui não estarei abordando divagações como ó vida, ó paz, ó mundo. Não. No entanto, é fundamental estar preparado por um processo que vai demandar questionar verdades que até então julgávamos como absolutas. É importantíssimo estarmos atentos ao processo de construção da verdade, que o Foucault trata como regimes de verdade, ou seja, essa capacidade discursiva de nomeação do real, ou que Bourdieu aborda como o poder simbólico. Ou seja, esse poder quase mágico de definição do que é verdade. Então, questionar a paz e trabalhar e reconhecer a paz demanda passar um processo de análise quais são as relações de poder que impedem muitas vezes a visualização da existência de práticas pacíficas. A quem interessa a ausência da percepção de que a paz é possível e que de fato a paz já existe. Um dos grandes regimes de verdade se relaciona quanto à necessidade do uso da violência como forma de resolução dos conflitos.
De acordo com o CIPRE, que é o Instituto de Paz de Estocolmo, estima-se que em 2009 o gasto militar girou em torno de 1,5 trilhão de dólares. E que, apesar da crise financeira, em 2008 houve um aumento em 6% em relação ao ano anterior no que tange aos gastos militares. E o aumento representa 45% em relação ao ano de 2000. Ao mesmo tempo, então, que se aumenta os gastos militares, a partir de 2008, o mundo passa por um contexto em que vários estados estão reduzindo os custos e realizando, então, inúmeras medidas de ajustes fiscais, sobretudo no setor da educação, cultura, saúde, previdência, ou seja, os setores menos importantes desde uma perspectiva do capitalismo financeiro. Os maiores produtores de armas são os Estados Unidos, a Rússia, a Alemanha, a França e o Reino Unido. Não é à toa, então, que 3 desses países são os responsáveis, ou seja, são os que estão encabeçando a presente guerra na Líbia contra o Gaddafi. A Arábia Saudita dedica 8,2% do seu PIB a gastos militares, enquanto apenas 2,5% à saúde pública. Não é irônico, então, que embora em 2008 e com a crise econômica houve o desmantelamento de inúmeras políticas sociais, sobretudo na Europa, 23 empresas do setor de armas têm aumentado em 30% suas vendas, e que 3 empresas venderam $1 bilhão a mais em relação ao ano anterior. As vendas de armas continuaram no ano seguinte, 2009, sobretudo por causa das guerras do Afeganistão e do Iraque. Vamos pensar então, se a produção de arma ocorre sobretudo nos países industrializados, aonde elas são utilizadas? Nos últimos 10 anos, as regiões que mais investiram em gasto armamentício foram as regiões mais pobres do planeta. Por exemplo, o continente africano aumentou em 61% seus gastos militares nos últimos 10 anos. Não é à toa, portanto, que dos 31 conflitos existentes atualmente, conflitos armados existentes atualmente, 11 deles estão presentes no continente africano. Ou seja, que a guerra nos países mais pobres do planeta financia a economia de países industrializados. Como se vê, a guerra e o conflito, e toda forma de conflito armado é um negócio bem rentável. Não é irônico que os mesmos países que se dizem detentores dos valores da liberdade, da democracia, sejam aqueles mesmos que apoiam, treinam e armam os regimes mais cruéis do mundo? Não é estranho que ao mesmo tempo que se fala em direitos humanos, se fornece às regiões em conflitos bélicos os meios para que esses mesmos direitos sejam desrespeitados? Estamos diante de uma cultura da violência que legitima o uso da violência, da crueldade e exploração em suas várias variações. Mas o que tudo isso tem a ver com o projeto Cultura da Paz, um olhar fotográfico? A análise dos mecanismos para a construção da paz demanda compreender essas relações de poder que mantêm e perpetuam a violência, seja ela direta, cultural ou estrutural. Como afirma Cynthia Weber, se a cultura representa esse processo de construção de significado, é a ideologia que naturaliza essas percepções culturalmente construídas. Portanto, a cultura da violência também gera uma percepção ideológica segundo a qual a violência e a guerra são fatores inerentes à nossa sociedade, os quais não podem ser alterados. No entanto, esse contexto faz com que seja necessário, na verdade seja imprescindível, que nos questionemos sobre essas narrativas que nos são transmitidas para explicar o mundo. Ou seja, quais são as relações de poder, que interesses existem por detrás dessas percepções, que interesses existem por detrás dessas formulações discursivas que narram, que representam o outro como algo a ser temido. Um outro cuja morte não nos choca, ao contrário, nos traz esse sentimento de bem feito, missão cumprida. Pensemos na crítica que Eduardo Said faz ao orientalismo. Quando refletimos
sobre qual a visão que nos vem à mente quando pensamos no Oriente Médio. Por que será que tão facilmente, tão rapidamente nos vem a imagem de um homem bruto, barbudo, com uma pele escura, usando um turbante, com um fuzil na mão e disposto a explodir uma bomba a qualquer momento? Por que será que nos vem à mente, muitas vezes, o imaginário de uma mulher exótica, ao mesmo tempo que submissa em sua vestimenta? De onde vêm essas percepções? O que está por detrás e na narração dos povos indígenas e na forma como eles foram socialmente construídos? O que está por detrás em narrar os povos indígenas como um povo bárbaro, sem alma, o outro inferior? A quem interessa? Quem são os beneficiados? Quem são os beneficiados com a construção de um imaginário coletivo em relação à população negra? Quem se beneficiam atualmente em relação à narração, em relação à representação que se faz dos imigrantes como uma ameaça, como alguém que vai aos países industrializados a roubar-lhes o trabalho?